Desde que tomou posse, o presidente Lula fez algumas declarações polêmicas, gerando debates nas redes sociais, críticas e até reações de outros países. Se você, assim como eu, está com medo do que vai acontecer com o nosso país, você precisa ganhar em dólar. E pensando em você, irei disponibilizar um e-book com um preço exclusivo com 10 formas validadas para ganhar em dólar ainda nessa semana. Em alguns casos, ele reconheceu o erro e pediu desculpas. Mas até que ponto essas falas do presidente tiveram um impacto direto na política brasileira ou na relação do país com o mundo? Eu sou Natália Passarinho, da BBC News Brasil, e neste vídeo reúno algumas das gafes e falas polêmicas mais recentes. Falo também das consequências dessas declarações nos primeiros meses do governo Lula. Primeiro, vamos lembrar algumas das falas que causaram desconforto entre minorias e pessoas com deficiência. Ao assumir a presidência, Lula anunciou o ministério com mais diversidade da história do país, com maior presença de mulheres, negros e indígenas. Mas ao falar de improviso em discursos, alguns deslizes chamaram a atenção. Por exemplo, ao visitar a reserva indígena Raposa Serra do Sol, Lula falou que a escravidão, apesar de terrível, teria trazido algo de bom, a miscigenação no Brasil. Olha, toda a desgraça que isso causou ao país, causou uma coisa boa, que foi a mistura. A miscigenação da mistura entre indígenas, negros e europeus, que permitiu que nascesse essa gente bonita aqui. Muitos ativistas e historiadores usaram as redes sociais para explicar que a miscigenação no Brasil, na verdade, é fruto da violência e do estupro de mulheres negras e indígenas, não de um processo harmônico e pacífico. Outro momento que causou polêmica foi quando Lula disse que pessoas que sofrem de transtornos mentais têm problemas de desequilíbrio de parafuso. A fala foi feita durante anúncio de investimentos em segurança nas escolas após o ataque que matou crianças numa creche em Blumenau. Mas eu sempre ouvi dizer que a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que na humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Se esse número é verdadeiro, e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, você pegar 15% disso, significa que nós temos quase 30 milhões de pessoas, sabe, com problema de desequilíbrio de parafuso. Pode uma hora acontecer uma desgraça. Mais uma vez, a declaração gerou fortes críticas, dessa vez de pessoas com deficiência ou que trabalham por políticas de saúde mental. Lula se desculpou depois com essa publicação no Twitter. Gostaria de pedir desculpas sobre uma fala que fiz na semana passada durante reunião sobre violência nas escolas. Conversei e ouvi muitas pessoas nos últimos dias e não tenho vergonha de assumir que sigo aprendendo e buscando evoluir. É por isso que quero me retratar com toda a comunidade de pessoas com deficiência intelectual, com pessoas com questões relacionadas à saúde mental e com todos que foram atingidos de alguma maneira pela minha fala. Ele também se retratou por relacionar transtorno mental com violência. Não devemos relacionar qualquer tipo de violência a pessoas com deficiência ou pessoas que tenham questões de saúde mental. Não vamos mais reproduzir esse estereótipo. Tanto eu quanto o nosso governo estamos abertos ao diálogo. Eu perguntei para o vice-líder do governo no Congresso, o deputado Carlos Zaratini, do PT, se ele acha que essas gafes têm impacto na popularidade e aprovação do presidente. Eu acho que muito pouco, viu? Porque você vê o presidente Bolsonaro, anterior ao Lula, ele falava os maiores absurdos, né? A quantidade de preconceitos contra as pessoas negras, contra mulheres, contra o povo LGBT, tudo isso, ele indígenas, fazia isso à torto e à direito, né? E mesmo assim ele manteve uma certa popularidade. Então muitas vezes o presidente Lula, que ele toma o maior cuidado para ele não é preconceituoso nem com as mulheres, nem com os gays, nem com os negros, mas às vezes tem questões que são modo de falar da população brasileira que ainda estão muito entronizados nas pessoas. Então, às vezes qualquer pessoa, por mais que seja tem uma visão moderna, tem uma visão progressista, às vezes comete também esse tipo de fala, entendeu? Então, mas tem muito pouca repercussão isso no dia a dia do povo brasileiro.
Mas outras declarações de Lula que envolvem política externa provocaram reações imediatas de outros países. E, segundo diplomatas e especialistas ouvidos pela BBC News Brasil, tiveram impacto concreto na relação do Brasil com o mundo. É o caso de duas falas de Lula relacionadas à guerra da Ucrânia. Nessa entrevista coletiva, Lula atribuiu à Ucrânia, que foi invadida pela Rússia, responsabilidade pela guerra. Porque a decisão da guerra foi tomada por dois países. Em Pequim, sugeriu que Estados Unidos e Europa contribuem para a continuidade da guerra. É preciso que os Estados Unidos parem de incentivar a guerra e comece a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz. A Casa Branca reagiu. Um porta-voz do governo americano chegou a dizer que a posição brasileira é profundamente problemática e que o país estaria papagueando propaganda russa e chinesa sobre a guerra. A Europa também se manifestou. Não é verdade que os Estados Unidos e a União Europeia estão ajudando a prolongar o conflito. Nós oferecemos inúmeras possibilidades à Rússia de um acordo de negociação em termos civilizados, disse Peter Sano, porta-voz para assuntos externos da União Europeia. Depois, em Portugal, Lula tentou corrigir rumos ao enfatizar que o Brasil condena as ações da Rússia na Ucrânia. Eu nunca igualei os dois países porque eu sei o que é invasão, eu sei o que é integridade territorial. E todos nós achamos que a Rússia errou e já condenamos em toda a decisão da ONU. Mas eu acho que é preciso agora, a guerra já começou, é preciso agora parar a guerra. Mas, segundo Christopher Sabatini, especialista em relações internacionais, as declarações anteriores do presidente podem ter minado a tentativa do Brasil de ter um papel ativo nas negociações pela paz entre Rússia e Ucrânia. So clearly it's a course correction, but it may be too little too late. I think the distrust that people had after his statements in China will remain. Can he actually be an honest broker? Where does his heart actually lie in this? Is it going to be with a sort of Chinese and somewhat pro-Russia position, as the Chinese have indicated? I think a number of Western European governments will be, again, reluctant to trust him with any sort of serious effort to serve as a peace broker. Já o vice-líder do governo no Congresso minimizou as consequências dessas declarações. Os governos do Lula, da Dilma, sempre tiveram uma posição de independência. A gente sempre teve boas relações com os Estados Unidos e com outros países, mas sempre mantendo uma posição de independência. Então, não é porque os Estados Unidos têm uma opinião que nós devemos seguir exatamente aquela opinião. Nós temos uma opinião diferente nesse caso em relação a esse conflito. Para o pesquisador da Universidade de Harvard, Hussein Kalut, especialista em relações internacionais, apesar do ruído causado pelas falas de Lula sobre a Ucrânia, existe um desejo de potências ocidentais em reforçar a boa relação histórica com o Brasil após tensões durante o governo Jair Bolsonaro. Na visão dele, Lula tem a seu favor o fato de ser visto internacionalmente como um democrata, em contraste com seu antecessor, e também o fato de se dizer comprometido em proteger a Amazônia depois dos recordes de desmatamento no governo anterior. Esse momento de aparente estremecimento é absolutamente superável, porque há uma convergência maior de agenda e complementariedade mais aguda de interesses entre Lula e Europa e o governo americano de Joe Biden. E você, o que acha dessas gafes e falas polêmicas de Lula? Tem impacto? Deixe seu comentário aqui embaixo e até a próxima.